Esta é a história do dia da Rádio Observador. Pode o acordo político na Madeira aguentar 4 anos? Nós não somos parte de uma maioria parlamentar e que não existe essa maioria, apenas existe aqui um acordo de incidência parlamentar a que o PAN se propôs a discutir e a negociar juntamente com a coligação Somos Madeira. A vida pode mudar muito rapidamente. E no caso de Mónica Freitas, bastou 1 mês e meio. Depois de uma crise interna no partido, a jovem de apenas 27 anos foi escolhida pelo PAN pouco tempo antes das eleições para ser a cabeça de lista na Madeira. Agora não só conseguiu ser eleita e recuperar o deputado que o partido tinha perdido há 4 anos, como ainda vai ser decisiva para a governação. Depois das eleições do passado domingo, Miguel Albuquerque, o líder do PSD Madeira, precisava apenas de um deputado para garantir a governabilidade e acabou por escolher o partido Pessoas, Animais, Natureza para fazer um acordo de incidência parlamentar. Um acordo do qual o líder nacional do CDS, o parceiro de coligação do PSD na Madeira, já se veio demarcar, admitindo que teria escolhido outro cenário. Assim sendo, que leitura política fazer da solução encontrada para a Madeira e qual será a sua solidez? Quem é a deputada com a qual Miguel Albuquerque pretende garantir a tão desejada estabilidade governativa? São questões para a conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, que acompanhou nos últimos dias as eleições na Madeira. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Olá, Rui, bem-vindo. Olá, João. Rui, 48 horas depois estás de regresso à História do Dia. Estamos a gravar já depois das 8 da noite, de terça-feira, 26 de setembro. Ainda assim, uma hora um pouco mais decente, já que a última vez que gravaste foi na madrugada, na ressaca da noite eleitoral. Onde é que estás neste momento? Estou no aeroporto, precisamente, João. Estou a regressar da Madeira para Lisboa e, portanto, nem de propósito, estou a abandonar esta cobertura das eleições regionais que, em vez de terminar no domingo, prolongou-se até agora em virtude daquilo que foram os próprios resultados eleitorais. É um acordo muito sério, um acordo no quadro parlamentar para 4 anos, onde estão exarados os princípios fundamentais desse acordo, contempla, obviamente, parte do programa do PAN, parte também já era nosso. 2 dias depois de o PSD ter vencido as eleições na Madeira, mas sem maioria absoluta, esta terça-feira foi anunciado um acordo com o PAN que vai permitir a governabilidade da região. Confirmou-se a tal gerimponcha da qual falavas no outro dia. Rui, quais são os contornos deste acordo? É verdade, João. Parece uma coisa um bocadinho estranha, não é? Em Espanha chamam a um acordo de muitos partidos Frankenstein, nós cá chamamos geringonça. Eu acho que se pode chamar aqui gerimponcha pela circunstância de ser da Madeira, mas não deixa de ser estranho o PSD ter um acordo com o PAN, que não seria o parceiro natural antes das eleições, e ninguém conseguiria prever isto. Os termos deste acordo também criam aqui alguma divergência, porque, por um lado, o PSD na Madeira acha que não há turismo a mais e quer construir estruturas para turismo, e isso leva muitas vezes a um choque com aquilo que é a preservação da natureza e, portanto, só por aí seria um acordo, se me permites a expressão, que até vai ter quase uma interpretação literal, contra a natura. O PAN, que obviamente fez também as suas exigências. Sim, o PAN fez 10 exigências, algumas delas não me parecem particularmente difíceis de cumprir, como apoio às rendas, como um centro de juventude no Caniço. Há uma ou outra medida que é mais difícil. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, das taxas turísticas em toda a ilha, precisamente por causa do que eu acabava de dizer, que é Miguel Albuquerque diz que nunca há turismo a mais. Ora, uma taxa turística, mesmo não sendo um fator inibidor de alguém se deslocar a um sítio, acaba sempre por criar ali algum obstáculo. Mas Miguel Albuquerque também resolveu isso de uma maneira muito simples. Disse que sim senhora, que até podia concordar,
mas são as autarquias que decidem as taxas e, portanto, se são as autarquias que decidem as taxas, ele não pode fazer muito e resolve a questão fugindo a ela. Uhum. E Miguel Albuquerque, que justificação deu para ter escolhido o PAN e não outro partido para fazer este acordo? Porquê que escolheu o PAN e não a Iniciativa Liberal? É uma boa pergunta e eu vou-lhe dizer a resposta, porque Escolhi, foi o que Miguel Albuquerque disse, não deu grande justificação, aliás não deu nenhuma, disse apenas que era uma preferência, quase como se fosse uma escolha dele, Miguel Albuquerque. Não me parece que isto tenha sido amplamente discutido por todos os órgãos do PSD. Alberto Jardim dizia há dias que Miguel Albuquerque não é um líder claro, ou seja, não há ali à volta alguém que tente mandar, etc. Mas há muita divisão interna e aqui eu acho que não ouviu ninguém, a decisão foi dele. Portanto, achou que era mais fiável fazer esta coligação, enfim, este acordo com a candidata do PAN do que propriamente com o candidato da Iniciativa Liberal. Mas não é, digamos, pouquinho dizer isto ao seu eleitorado? Enfim, não tendo Miguel Albuquerque dado essas explicações, que leitura política fazes tu desta escolha do PAN para fazer um acordo que garanta a governabilidade quando existiam opções, não é? Sim, existiam outras opções. Eu acho que Miguel Albuquerque aqui foi pela Realpolitik e por aquilo que lhe daria noites de sono mais tranquilas. Miguel Albuquerque achava que com a Iniciativa Liberal ia ser mais difícil dar a volta à Iniciativa Liberal. Neste caso do PAN, o eleitorado da Madeira, não tendo a pretensão de conhecer em absoluto o que vai na cabeça de todas as pessoas, mas é um bocadinho mais pragmático. Enquanto no continente se discute muito estas questões de o CDS está no governo, o CDS tem um líder que caça, como é que é possível ter um partido que defende o mundo rural com outro que é defensor dos animais e animalista. E, portanto, aqui na Madeira o eleitorado é muito mais prático, ou seja, acho que ninguém vai exigir diretamente a Miguel Albuquerque que explique o PAN. Eu ouvia taxistas, ouvia funcionários da restauração e as expressões eram mais ou menos, lá vai o Miguel Albuquerque para fazer coligação lá com a miúda do PAN. E encaravam isso de forma natural, quase excluindo e extraindo as ideologias deste acordo, mas de facto ao próprio partido, não é? E mesmo ao PSD a nível nacional a justificação é pouquinha e é curta para aquilo que foi dado para Miguel Albuquerque. Já voltamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador e enviado às eleições na Madeira. Na segunda parte vamos conhecer melhor então a deputada de 27 anos que vai garantir a governabilidade na Madeira, mas também falar de algo muito importante: qual será a estabilidade deste acordo agora anunciado? As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Eles estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tigerman. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, que nos últimos dias acompanhou estas eleições na Madeira. Rui, a Mónica Freitas tem apenas 27 anos, passou a cabeça de lista do PAN há apenas um mês e meio das eleições. Quem é esta deputada que agora pode influenciar a governação na Madeira? É uma assistente social, defensora da causa feminista, que até teve uma forma desempoeirada de defender algumas das suas posições e que agora está a ser utilizado contra ela politicamente
pela forma, podemos dizer assim, despoderada, talvez a expressão, com que se referia a determinados temas. E portanto, quanto àquilo que vale politicamente, como antes não tinha uma experiência política, é muito difícil fazer essa avaliação, embora nas últimas 24, 30 horas já seja possível ver que tem alguma fibra e alguma capacidade para responder às adversidades. Há cerca de 9 meses, quando provavelmente ainda estaria longe de imaginar que chegaria a deputada regional, Mónica Freitas participava num dos episódios de um podcast do qual é coautora, onde tinha várias tiradas humorísticas, enfim, falando dessa forma despoderada que referias há pouco, que envolviam na altura figuras religiosas, mas também onde atacava os críticos da eutanásia. Eu acho que é uma total falta de empatia por quem sofre, e acho que os argumentos usados contra são só estúpidos. Não é de pessoas inteligentes que mereçam gerir este país. Boa, deep, ofensivo, mas boa. É o quê? Vamos admitir que existem muitos incompetentes onde não deviam estar. Ora, é sabido que os partidos com os quais o PAN assina agora um acordo de incidência parlamentar são maioritariamente contra a eutanásia. Estas declarações que agora ressurgiram, face ao novo protagonismo que Mónica Freitas ganhou, tiveram algum tipo de impacto aí na Madeira depois do anúncio deste acordo? Na verdade, alinhando naquilo que eu dizia há pouco da Realpolitik, quem pertence ao PSD Madeira vê isto como um mal necessário e, portanto, esquece um bocadinho, eventualmente, o que é que pode ter defendido Mónica Freitas. Eu acho que o maior embaraço é nesta parte do escrutínio sobre os políticos, no escrutínio sobre a coerência dos políticos, em que, na verdade, Miguel Albuquerque bateu o pé ao continente quando foi aprovada a legalização da eutanásia, que disse até que era inconstitucional, e agora convida uma parceira de coligação que, quanto a esse ponto, diz que quem não é a favor da legalização da eutanásia é pouco inteligente ou algo desse género. Portanto, há aqui ajuda a reforçar a ideia que Miguel Albuquerque fez um acordo por necessidade, esquecendo por completo aquilo que era a coerência ideológica com quem está a fazer esse acordo. Não é só a nível de orçamentos e não significa que vote a favor, será sempre analisado previamente e depois o PAN, como qualquer outro partido, terá o direito de fazer a sua própria votação. A deputada do PAN garante que o partido vai continuar a ter autonomia e liberdade de voto, apesar do acordo de incidência parlamentar. Mas, assim sendo, Miguel Albuquerque não fica refém de uma deputada que a qualquer momento pode roer a corda. Enfim, qual a estabilidade também deste acordo, sendo que há diferenças óbvias entre os partidos? Sim, o acordo vai depender sempre daquilo que for a interpretação que essa deputada vai fazer dele. O Miguel Albuquerque, neste caso, disse que, por exemplo, com o CDS, que tinha 3 deputados com essa força, nesse caso eram 3, correu tudo bem, portanto acha que vai correr tudo bem de boa fé. Há um compromisso assinado, enfim, vale o que vale, porque também pode ser rasgado, em que a deputada se disponibiliza a aprovar orçamentos e a aprovar o programa de governo. Então, no fundo, aquilo que são o garante da estabilidade em termos dos instrumentos de governação do governo regional. E, portanto, nesse aspecto, está semi-garantido. Agora, de um momento para o outro, a deputada pode sempre mudar de ideias e aí fica toda a governabilidade em causa. Eu acho que é também por isso que Miguel Albuquerque não apocou e não afastou completamente a Iniciativa Liberal da sua esfera de entendimentos. E a Iniciativa Liberal, depois de conhecidos os resultados do passado domingo, mostrou-se desde logo disponível para conversar, mas acabou por ser preterida neste acordo de incidência parlamentar. Como é que o partido reagiu? Reagiu mal. Foi uma espécie de eles é que perdem, mas ao mesmo tempo a criticar a tal falta de coerência ideológica que há no acordo. A Iniciativa Liberal emitiu um comunicado uns minutos depois de Miguel Albuquerque ter confirmado o acordo, a dizer que, ao invés da alternativa reformista em prol da transparência, da redução de impostos, Miguel Albuquerque escolheu a via de alguém que é contra o mundo rural, de alguém que é dirigista, que é sectário
e portanto fez críticas muito duras, o que posiciona a Iniciativa Liberal, muito mais agora na oposição ao governo de Miguel Albuquerque do que propriamente num partido que poderá aqui e ali ir fazendo os tais acordos pontuais que o Presidente do Governo Regional admite fazer. Mas o CDS preferia a Iniciativa Liberal para um acordo de incidência parlamentar? Se alguma vez o CDS tivesse que decidir entre a Iniciativa Liberal e o PAN, obviamente que o CDS optaria pela Iniciativa Liberal, com quem se partilha mais que não seja a ideia de mercado. Não o PAN, que realmente não tem nada a ver. E há aqui também uma questão importante, interessante, é que o líder do CDS-PP, Nuno Melo, que faz parte da coligação Somos Madeira, já veio dizer, e não esconde, que teria preferido a Iniciativa Liberal para este acordo. Ora, o que é que isto pode significar também ao nível da solidez governativa na Madeira? Sim, para o CDS é interessante perceber que para o CDS nenhuma das duas opções era boa, porque a Iniciativa Liberal também é um vampiro dos votos do CDS e vai sugando tudo até o CDS ir perdendo votos para os liberais. Mas o PAN, e tendo em conta o líder do CDS, que é um caçador, que em tempos disse que reivindicou o direito de comer uma perdiz de escabeche da mesma forma que daria ao PAN e às pessoas do PAN o direito de comer alface a toda a hora, fez assim umas comparações a quem chamou a rapaziada do PAN, naturalmente que tendo em conta o perfil de Nuno Melo, para ele seria melhor a Iniciativa Liberal, de quem está mais próximo, apesar de tudo ideologicamente, do que propriamente o PAN, que é um embaraço para o CDS. Agora, Nuno Melo não deu o passo em frente, que era dizer, muito bem, se o PAN entrar, nós saímos. Essa posição de força teria obrigado Miguel Albuquerque a negociar com a Iniciativa Liberal, mas prova também o grau de dependência que o CDS tem hoje, está a tentar lutar para sobreviver tanto na Madeira como no país. Vou dizer isto com todas as palavras. Este acordo, ou coligação, como lhe quisermos chamar, é a maior traição à direita em muitos anos em Portugal. O Chega foi o partido que mais subiu na Madeira face às últimas eleições em 2019. Ora, na reação ao acordo de incidência parlamentar anunciado com o PAN, André Ventura diz que é uma traição à direita e fala numa coligação aberrante. E aproveitou também para atacar Luís Montenegro e o PSD Nacional. Rui, achas que Ventura está a usar também estes resultados para fazer uma leitura nacional e tentar fragilizar o PSD? Sabemos bem que um dos grandes objetivos decorados de Ventura é um dia passar o PSD como segundo partido mais votado. Sem dúvida, porque está a tentar capitalizar isso, porque o Chega entrou muito num eleitorado que era PSD-CDS, que é um eleitorado defensor do chamado mundo rural. Para dar um exemplo para as pessoas, para não ficar meio no ar, as touradas ou algum tipo de tradições que normalmente uma ala mais conservadora nos costumes no PSD defende e que o CDS defende quase de forma transversal em todo o partido. E essas bandeiras têm sido tomadas por André Ventura. O facto destes dois partidos estarem numa solução de governo que inclui o PAN, para Ventura é um brinde. Agora, o que André Ventura também não consegue escamotear é que passou de 0 a 4 deputados, e são 4 deputados que, do ponto de vista da governação, acabam por ser irrelevantes porque houve um acordo com o PAN. E, portanto, com isto, André Ventura tenta mascarar a vitória que não teve, ou a vitória limitada que teve na Madeira, porque precisamente não conseguiu ter essa influência que pretendia, porque se hoje estivéssemos a falar de um bloco de direita para o qual fosse preciso o Chega, então aí teríamos mesmo uma situação muito complicada para o PSD Nacional. Assim, é só argumentos de André Ventura para tentar fragilizar um bocadinho mais Luís Montenegro. Obrigado, Rui, e boa viagem de regresso a Lisboa. Obrigado, João. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador e acompanhou durante a última semana as eleições na Madeira. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos sons recolhidos pela Rádio Observador e pela RTP.
A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Este episódio contou ainda com a ajuda à produção do jornalista Vasco Maldonado Correia. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.